Olá, amigo estampador! Seja bem-vindo ao canal mais intenso da serigrafia. Hoje é dia de quadro Papo de Estampador. Nesse quadro que a gente tem hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas. É um quadro onde a gente fala sobre técnicas, desenvolvimento, qualidade. Não é um quadro prático, mas conversar um pouquinho com você sobre serigrafia, sobre alguma coisa que hoje vamos tratar sobre cromia versus indexados ou simulados, tá? Você sabe qual é a diferença entre simulado e cromia? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Que é bem antigo nesse meio serigráfico, mas para quem está começando agora na serigrafia, então não vai saber o que é exatamente sobre simulado, sobre indexado e sobre cromia, ou policromia, né? Como a gente conhece no tradicional. Vamos entrar nesse mundo da serigrafia, no simulado e na cromia. Vem comigo! Vamos falar um pouco sobre cromia, ok? Cromia é um processo realmente bem antigo, né? Onde ele vem de uma formação das cores CMYK, né? C de ciano, o M de magenta, o Y, né, de amarelo, que é o yellow, e o K de preto, CMYK, né? Trabalha-se muito também nessas partes de offset, tudo trabalha em CMYK. Então, todas essas partes que são impressos tem que ser formado nesses padrões. Então, na serigrafia também ele é tratado dessa mesma forma. As cores CMYK, elas são simulados, né? São filmes que são separados, né? Tá vendo aqui, ó, as cores aqui. É importante a gente entender que os ângulos de cada cor, eles vão variar de acordo com o tipo de estampa. Se for mais avermelhada, se for mais azulada, então esses ângulos desses pontos, eles podem variar. Mas no tradicional, todo mundo vai começar trabalhando com o yellow, seria amarelo, seria 0. O ciano seria 75. O K, que seria o preto, 45. Magenta seria 15. Pode ser, pode, mas não é uma regra, como eu acabei de falar. Existem desenhos que o preto ou o amarelo ele pode ir de 0 a 90 graus. Depende muito do trabalho, depende muito do design que está fazendo, porque ele não vai interferir muito na questão das outras cores. Já o magenta e o ciano, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem que ter os ângulos corretos, porque eles não criam, a gente chama de moiré. É uma falha na pintura onde você vê os desenhos como se fosse forma de cruz. Então esse desenho, ele perde um pouco essa qualidade. Então tem que ter esse cuidado na sua formação. Quais os pontos que você vai usar? Se o ponto é um ponto de 50 LPI, 40 LPI, na maioria das vezes as pessoas trabalham com pontos maiores por conta da própria revelação. Trabalha com ponto de 45 LPI, que trabalha no 77 fios, 60 fios, 77 fios até os 90 fios. Tá? Então o pessoal trabalha muito com esse tipo de ponto. Mas se eu quero ganhar uma qualidade melhor, eu posso diminuir esse ponto. Então esse ponto ele vai aumentar para 50. Quanto maior eu der esse número desses pontos, menor esse ponto ele vai ser. Então eu vou conseguir uma qualidade bem melhor. Quanto menor o ponto, mais qualidade eu vou conseguir na minha imagem final. Outra coisa, é bom sempre você, quando fizer uma cromia, eu sempre digo usar filme. Por que filme? Porque eu consigo ganhar melhor qualidade na minha revelação e eu consigo os pontos mais perfeitos, sem perca de ponto. Se eu usar o vegetal, eu corro o risco desse vegetal muitas vezes encolher, eu corro o risco de muitas vezes, por ser um papel que ele não tem transparência, ser um papel opaco, eu perder ponto na hora que eu estou revelando, principalmente aqueles pontos muito pequenos, entendeu? Onde muitas vezes esse ponto é tão claro que eu não consigo revelar esses pontos, então eu acabo perdendo esse ponto. Então o importante é ter uma boa arte final, uma boa emulsão e no final, claro, um bom rodo para que eu consiga dar esse detalhe na minha pintura. Aqui é uma cromia, tanto essa quanto essa daqui, foram duas cromias que nós fizemos, né? Esse aqui foi o parceiro da gente lá de João Pessoa, Abdias, quem fez esse desenho todinho aqui, né? Que bolou essa estampa para mim. Essa aqui também foi ele, né? Que fez. Qual a diferença aqui de uma cromia tradicional?
como a gente vê hoje em dia. A gente trabalha com acromia, como eu acabei de dizer anteriormente, são 4 cores: cian, amarelo, preto e magenta. Só que hoje em dia a gente consegue desenvolver trabalhos com aumento de cores e eu consigo uma qualidade melhor. Então, nesse trabalho aqui mesmo, nesse trabalho específico aqui mesmo, nós usamos aqui tanto uma cor que foi um rosa mais forte do que o magenta, além de ter o magenta aqui tem o rosa, e ainda assim tem um branco de luz para dar um efeito final nessa estampa. Ou seja, essa estampa é uma cromia, como essa que também é uma cromia, porém no final foi dado 2 cores a mais para poder complementar essa imagem. Aqui foi o arte final que eu fiz, que é o dessa boca aqui, né? Ó, essa estampa aqui, tá? Aqui é uma base branca, também em ponto, ó. Eu não fiz aquele chapadão como o pessoal faz. Uma base branca com ponto. Aqui, uma tela de luzes, onde eu dei no final uma pintura com um branco, um mixzinho, para dar uma luz, como se fosse uma luz, sabe? Para não ficar aquele negócio da própria estampa. Então isso aqui dá um realce bem legal na pintura. Esse púrpura aqui seria o rosa, bem mais forte, né? Seria uma cor à parte da cromia. Tanto essa cor quanto essa cor aqui são 2 cores que elas não existem na cromia. A gente acrescentou ela na cromia. Uma para dar uma luz e outra para dar uma cor mais viva ainda. A gente colocou um púrpura aqui, né? Como essa estampa não tem ciano ou azul, né? Não tem o azul, desculpa, ela não tem o amarelo. Ela tem aqui o ciano, que é o azul dela aqui. Tem o magenta e tem o preto. Pronto. Ela não tem amarelo essa estampa. Mas aqui ela foi criando 2 cores à parte. Um rosa mais forte para colocar junto nessa estampa e o branco para dar luz. E aí a gente conclui a nossa pintura para dar esse efeito diferenciado de uma cromia, tá? Que uma cromia tradicional, só o magenta ele não iria me dar o tom que eu precisava para poder definir melhor essa estampa, principalmente nessa cor púrpura ou nesse rosa mais vivo que eu queria. Então eu tive que colocar uma cor a mais aqui. Por que é importante a gente conhecer a cromia e como fazer a cromia, né? Não é simplesmente você separar as cores, separei as cores de uma cromia, e agora? Eu vou pintar isso como? Né? Então vamos para as tintas, falar um pouco sobre tinta agora? Vamos falar um pouquinho como é que funciona. No caso da cromia, né, como eu disse também já anteriormente, a gente trabalha com 4 cores: ciano, magenta, K, que é o preto, e o yellow, que é o amarelo, ok? Semic. A junção dessas cores, elas formam infinitamente muitas coisas diferentes. Então, trabalhando nessa situação, o que acontece com a tinta de cromia? A tinta de cromia é uma tinta que ela não tem cobertura, tá? São tintas transparentes, para poder, ela se sobrepõe para que a tinta possa formar as cores, forma azul, forma verde, forma todas as cores que eu preciso. Dentro desse padrão, né, como eu falei sobre as tintas, existem tintas para cromia, sendo ela base d'água e Platizol. A diferença entre um e outro, o Platizol eu ganho mais qualidade porque eu não vou entupir tela. Na base d'água eu acabo entupindo tela porque, que quer que não, a tinta base d'água ela cura o ar. E eu perco essa qualidade nas minhas produções. Se eu começo pintando uma peça, eu não vou terminar igual a minha última peça, porque sempre vai estar entupindo algum pontozinho no final. Já o Platizol, se eu começar com essa pintura, eu vou terminar igual, porque eu não vou perder ponto, porque o Platizol não vai deixar entupir a tela. Então essas são as vantagens e desvantagens, né, para quem gosta de trabalhar com esta base d'água e Platizol. Hoje a Ômega ela dispõe dessas tintas, cromia, tanto base água quanto Platizol. Vai lá no nosso site, pesquisa, você vai encontrar essas tintas lá. Qualquer coisa, entre em contato com o nosso comercial, ele vai ter o prazer de te explicar melhor e conversar com você sobre cada uma delas. Vamos falar agora um pouquinho sobre simulado, né? O simulado nada mais é do que uma junção de cores, não é sobreposição de cores como na cromia, né? Que as cores se sobrepõem, no simulado é diferente. O simulado são cores independentes. Quando a gente trabalha com simulado, a gente trabalha com cores separadas. E outra, no simulado, são cores em cobertura.
tá? Aonde na cromia são cores sem cobertura, no simulado são cores com cobertura, tá? Duas situações, tá? Que eu já deixei bem claro para que vocês possam entender. No simulado também não existe uma regra de que eu posso usar 3 ou 4 ou 5 cores. Na cromia são 4 cores e acabou. Na cromia tradicional. No simulado, não, são independentes. Posso trabalhar com 10, 15, 20 cores, 2 cores, depende muito da fidelidade da imagem que eu quero. Geralmente as pessoas, quando querem trabalhar com um simulado aí, que tem umas cores bem bonitas, tal, que fica bem semelhante a uma imagem original, trabalha aí com 7, 8, até 10 cores, né? Para dar uma fidelidade o máximo possível sobre aquela imagem que ele está reproduzindo. Então a gente tem que entender o seguinte: dentro do simulado, a gente trabalha também com tinta base d'água e Platizol. Podemos trabalhar assim, podemos trabalhar com essas duas tintas. Agora, por uma questão de trabalhar com pontos muito pequenos também, no simulado a gente trabalhar com pontos muito pequenos, trabalhar com cores de cobertura, a gente corre o risco dessa mesma pintura ela entupir muito rápido a tela, porque o mix, né, aquela tinta cobertura que você está aplicando sobre o tecido, ela vai entupir a tua tela, se você faz no poliéster de 7 fios. Então, sempre se usa muito o simulado, né, o indexado, com Platizol. Existem hoje muitas técnicas onde o pessoal está misturando bastante hoje simulado e cromia, né, onde uma coisa às vezes pega um pouco na outra. Tem muitos processos hoje em dia que a pessoa pega da cromia e acrescenta umas coisas a mais. A mesma coisa no simulado também. Eles pegam o simulado e jogam alguma coisa da cromia dentro desse simulado, como por exemplo, tinta amarela. Porque aonde eu posso, dentro do meu simulado ali, daquelas cores que já estão com cobertura, eu posso vir com o amarelo para finalizar e conseguir ganho de cores que eu teria que fazer a mais. Por exemplo, eu quero fazer um tom de verde, ou vários tons de verde. Então, no simulado, eu posso conseguir, no final da minha estampa, usar esses pontos com o amarelo cromia e aí conseguir tons de verde diferentes, ou tom de laranja, se eu estiver usando vermelho, entendeu? Então, isso é muito variável, tá? Dentro desses padrões, a gente vai trazer uma pessoa que vai falar um pouquinho mais, entendeu? Tem que ter uma experiência maior nessa área, que é a nossa amiga Abdias. Abdias Lade é uma pessoa, é um cara muito bom nessa área, é um dos maiores designers desse Brasil, viu, gente? É um cara que faz simulado, cromia, uma perfeição incrível. Então ele vai trazer cada detalhe para que vocês possam entender como funciona esse processo do simulado e da cromia. A pedido de Márcio Andrei, lá da Ômega, falou para me fazer um videozinho e mostrar a diferença de um simulado e de uma policromia. A diferença a gente já sabe, é nítida, né? Porque policromia, o que é uma policromia? Policromia a gente usa cian, magenta, amarelo e preto e compõe aquela imagem. A gama de cor CMYK costuma nos dar menos cor que uma gama de cor RGB, que dá 16,7 milhões de cores. Isso não quer dizer, nos mostra, né? Isso não quer dizer que a gente vai fazer esse tanto de cor. Então, para a gente pegar um arquivo CMYK e tentar reproduzir várias cores, a gente fica um pouquinho limitado, mas consegue fazer uma coisa bacana em CMYK. Dá mais para serigrafia, né? Pega o arquivo RGB, aqui está em RGB, converte em CMYK e a gente já tem os canais CMYKs aqui. Quer dizer que se eu tiver uma impressora PostScript, eu já posso mandar imprimir já do jeito que está aqui, vai sair reticuladinho. E aí fica por sua conta fazer a calibragem da impressão na hora lá, né? Que você aqui nos mostra uma coisa. Na hora de imprimir, tem que calibrar a tinta, ou baixar um pouquinho o tom, ou subir um tom, né? Depois disso a gente reticula as rosetazinhas, né? Cada canal desse com uma inclinação, né? Aí ela faz aqueles mosaicozinho e fica bonito o serviço. Então policromia basicamente é isso. É um arquivo CMYK onde a gente usa as tintas, inclusive o arquivo CMYK dentro da origem aqui para impressão em digital DTF, impressora já de tinta ou até mesmo a laser, é tudo impresso em CMYK. De acordo com a marca da impressora, alguma coisa assim, já vem, ou até mesmo da tinta, quando no caso da sublimação, tudo é feito automaticamente ali através desses no software que já deixa as cores mais calibradas aqui. Quando a gente duplica esses arquivos,
sim, a gente tem que tratar cada um desses canais, né? Curvas, níveis. Por isso a gente costuma duplicar os canais e trabalhar curvas e níveis, né? Para, né, aqui visualmente para poder chegar num resultado bacana. E também na hora de imprimir, fazer o corte das tintas, ou subir ou descer. Falo subir e descer é ou deixar mais forte um pouquinho magenta ou mais claro um pouquinho. Isso a gente faz o corte com clear, tá? Com a tinta incolor. Se você botar branco na tinta de policromia, você vai perder a transparência da tinta, porque as tintas de policromia tem que ser translúcida. O que é translúcida? É transparente. Porque eu bati o cian, quando eu bateu o magenta, eu vou ter essa passagem aqui em cima, tá vendo? Se ela fosse mais forte, não tinha, ela ia cobrir, não ia fazer a passagem do tom. Bate o amarelo, bateu o preto, a mesma coisa. O preto é que faz as profundidades. O preto é o que fecha na policromia, né? Tá em inglês lá, o K, semic, K é de key, de chave, que é o que fecha a imagem e deixa a finalização do serviço. Abrir um parênteses aqui, não é tão fácil fazer uma policromia, embora a gente use só as 4 cores, às vezes o pessoal acha que é coisa fácil, mas requer um pouquinho mais de habilidade no ajuste, no preparo da tinta e até mesmo no perfil que a gente usa aqui no Color Set para fazer a sobreposição de cada cor dessa. Eu posso converter um arquivo RGB em CMYK e esses canais aqui vêm diferente. Como diferente? Menos preto e mais tinta, quer dizer que todas essas tintas vão calçar e quando bater o preto por cima já vai ficar um negócio mais interessante aqui. Se tiver menos tinta aqui e mais preto, você bater, quando pintar, vai ficar aquele trem mais escuro, mais fechado. Então tudo isso é calculado antes. Agora um arquivo simulado, a gente tem a possibilidade de capturar cores específicas. Ó, interessante, ó. Skin, se eu vir em skin aqui, se eu botar detectar aqui, ele deve ter vindo invertido. Ctrl D, tira a seleção, Ctrl E, inverte. Olha, me deu os tons de pele. Sujou um pouquinho aqui, mas aí tem todo o trabalho que a gente vai lá, faz a limpeza e tal, e arruma. Eu tinha feito essa separação antes aqui, para a gente não perder tempo. Então no arquivo RGB a gente tem a possibilidade de separar cores específicas. Aqui eu vejo um verde mais claro, um verde mais escuro. Aqui eu vejo uns marronzinhos na pele dela. Não fiz essa separação desse jeito aqui para ganhar tempo, mas ficou interessante para você ter uma ideia. Então aqui eu botei a cor da camiseta. Suponhamos que eu venha pintar o cinza, então eu tenho a possibilidade de separar um cinza. Eu separei um branco, aí eu separei um tom de pele, aí eu separei um amarelo, aí eu separei um vermelho. Tá vendo que o vermelho já deu essas sombras aqui? Se fosse fazer no CMYK, o vermelho vem nele todo, ó. No caso é o magenta, vem nele todo, então isso aqui acaba ficando mais escuro. Misturou com o amarelo, mas mesmo assim, aqui no computador a gente vê bonitinho, mas na hora de imprimir aqui é a ciência. Ó, eu tenho um azul aqui, tá vendo? Eu tenho um verde aqui, aí eu tenho um outro verdezinho mais claro aqui. Esse aqui é um laranja meio amarronzado, ó. Esse aqui é o branco de alta. E esse aqui é o preto. Já ficou mais interessante. Olha como os verdes ficaram, né? Os 2 tons de verde, o marronzinho na pele. Se não tivesse o preto, ó, ia ficar esse negócio assim. É isso aí. Uma imagem simulado, a gente tem a possibilidade de tirar cores reais da imagem. Uma policromia são apenas as 4 cores, ok? Isso não quer dizer que a gente não use branco. Pode usar a base branca e branco de alta luz também, tá certo? Valeu! E aí, amigo estampador? Espero que tenha gostado, né? A gente tentou ser o mais claro possível, né? Mas faz assim, vocês preferem fazer uma cromia ou um simulado? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, dá um like desse vídeo. Compartilha com mais estampadores para que a gente possa alcançar mais gente e poder trazer conteúdos que sejam interessantes para o nosso ramo serigráfico. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, ativa lá o sininho e um forte abraço. Valeu, gente. Obrigado.